Jesus, Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor venha fazer um milagre, que o Senhor, Deus bendito e grandioso, traz salvação em meio a essa casa, no meio dessa família, a essa vida, Senhor. Nós também, Senhor, colocamos cada um que aqui está. Nós pedimos que o Senhor, meu Pai, a cada dia venha nos capacitar, que a cada dia o Senhor venha nos moldar à maneira que o Senhor quer que nós sejamos, para que nós venhamos a ter força, Senhor, de fazer a obra, de pregar a Tua palavra. Santo Deus de Israel, aqui também, Senhor, nós já colocamos, meu Deus, aqueles que nos assistem, pois o Senhor conhece e sabe, meu Deus, o que cada um precisa, o que cada um necessita, o que cada um tem pedido e tem clamado na sua intimidade. O Senhor sabe, meu Deus, o que o Senhor pode fazer por essas vidas, operando grandemente, transformando, libertando cada um. Ah, Senhor, coloco essas vidas, meu Pai, na Tua presença, coloco suas famílias, a sua casa, que o Senhor entre com providência, fazendo a obra, transformando, libertando e trazendo salvação. Santo Deus de Israel, vai agindo hoje, meu Pai, por meio deste culto. Ah, Senhor, na pregação da Tua palavra, nos louvores entoados, Senhor, nas orações, nas saudações aqui trazidas, meu Pai, vai agindo em nosso meio, em todos aqueles que estiverem ouvindo, Senhor. Deus amado, Deus bendito, vai fazendo, meu Pai, a Tua obra. Aquele que necessita, meu Deus, de ter um encontro contigo, um encontro profundo, ter intimidade, que hoje, meu Pai, essa pessoa venha sentir grandemente a Tua presença. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, não venha se sentir sozinho e venha ter a certeza que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está pronto, meu Pai, a abraçar e a perdoar. Só a necessidade da entrega, a necessidade do arrependimento sincero. Ah, Senhor, vai fazendo a Tua obra em meio a essa vida, no meio da sua família. E que aqui no culto hoje, o Senhor, meu Deus, venha nos abençoar grandemente. Nós possamos cada vez mais sentir a Tua presença, o Teu mover. Deus amado e santo, hoje, Pai, culto de libertação. Vai libertando, vai transformando, vai salvando a toda aquela, Senhor, que estiver ouvindo a Tua palavra. Santo Deus de Israel, que estiver conectado conosco, meu Pai, através da internet, vai fazendo a Tua obra por meio da Tua palavra, trazendo refrigério a quem necessita, libertação a quem precisa, transformação e salvação, dando força, meu Pai, para que este homem e esta mulher continue Te buscando, continue firmados na rocha que é Jesus, mesmo que os seus olhos não estejam vendo o Teu mover, não esteja vendo o milagre, porque nós, Senhor, conhecemos a Tua palavra e sabemos que a nossa fé não é pelo que nós vemos. Santo Deus de Israel, é naquilo que acreditamos, na Tua palavra, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que tem dado as Suas promessas para cada um que crê e para cada um que continue firmado na rocha que é Jesus, buscando. Deus amado e santo, vai fazendo a Tua obra no nosso meio, vai fazendo a Tua obra na vida daqueles que estão em suas casas, nas calçadas, nas ruas, vai fazendo o Teu mover na vida daqueles que nos assistem, pois o Senhor sabe e o Senhor conhece a necessidade de cada um. É assim, Senhor, que oramos e já agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluias, podem sentar-se, meus irmãos. Já vamos começar o culto hoje louvando ao Senhor. E o pastor Leandro já está com a oportunidade de estar louvando um louvor para a honra e glória do nosso Deus. E que nós possamos nos alegrar na Sua presença. Que nós possamos pedir ao Senhor que a cada dia Ele venha nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada. Glória a Deus, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque a presença de Deus está sobre as nossas vidas nesta noite. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha sempre estar fortalecendo, venha sempre estar sustentando, venha sempre estar segurando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Vamos adorar e glorificar o nome do Senhor nesta noite, pois Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar glorificando o nome do Senhor Jesus nesta noite e vamos louvar o louvor por nome Deus vai fazer. Nós cremos que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Se você não compartilhar esta live, te convido a compartilhar para que outras vidas possam ser alcançadas através das nossas vidas. Vamos adorar o nome do Senhor? Eu resolvi fazer uma... Glória a Deus. Não, eu não sei como é que a mãe está falando, não. Glória a Deus. Aleluia! Eita maravilha, aleluia! Conhece bem, sabe dos teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Oh, aleluia! Acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. A palavra de Deus vai falar em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever
Aleluia, é Deus que faz, é Deus que trabalha. E eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. Nosso irmão Francival também, ele já está com a oportunidade de estar louvando 2 louvores para a honra e glória do nosso Deus. Que nós possamos glorificar o santo nome do Senhor, que nós possamos estar alegres na sua presença, porque é por causa das suas infinitas misericórdias que nós estamos aqui e este mundo mal não tem nos consumido. Aleluias. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar essa noite em nome do Senhor. Se você souber, louve comigo em nome de Jesus. O que fazer quando azeite se acaba, quando tudo se desaba e os amigos vão embora? O que fazer quando falta o alimento e o emprego vai no vento e nos lança a porta fora? O que fazer quando a vinha falta uva, na lavoura falta chuva e o sol vem assolar? O que fazer quando tudo não dá certo? Descobri que o mais correto é nos pés de Deus chorar. Chora apenas pra quem pode mudar sua história. Chora pra quem tem poder pra tudo restaurar. Ele mesmo envia prova a quem ele ama, mas depois envia bênção pra quem não murmurar. Hoje pode te faltar amigos e alimentos, mas a presença de Deus jamais pode faltar. Pois é Deus quem faz a hora, o tempo e o momento. E depois que a prova passa, tudo faz multiplicar. Saber o que fazer, meu irmão, vai exaltando o nome desse Deus. Quem tem um Deus de provisão, essa noite glorifica em nome de Jesus. O que fazer quando a vinha falta uva, na lavoura falta chuva e o sol vem assolar? O que fazer quando tudo não dá certo? Descobri que o mais correto é nos pés de Deus chorar. Chora apenas pra quem pode mudar sua história. Chora pra quem tem poder pra tudo restaurar. Ele mesmo envia prova a quem ele ama, mas depois envia bênção pra quem não murmurar. Hoje pode te faltar amigos e alimentos, mas a presença de Deus jamais pode faltar. Pois é Deus quem faz a hora, o tempo e o momento. E na hora certa tudo faz multiplicar. Pois é Deus quem faz a hora, o tempo e o momento.
Aleluia. É no tempo dele, meus irmãos. É no tempo do nosso Deus. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança, de tudo dar certo. Para o ego, mano, é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Escuta isso. Mas em tudo são flores, existe um dia mau. E quando chegar quero observar como está a tua fé. Quando as portas se fecham, os amigos vão embora. Quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho tenho que entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abre os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te ferir, te provar do que perder você. Essa prova não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei, mas é na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me espera. Pois o dia da tua alegria já está por vir. Porque eu vou agir. Já está nessa noite, meu irmão. Aleluia. Escuta. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar quero observar como está a tua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora. Quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho tem que entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abre os ouvidos essa noite e escute a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar do que ferir. Essa prova não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei, mas é na tua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me espera. Pois o dia da tua alegria já está por vir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Canção de pão para Cristo essa noite, irmão. Saudade em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Cleoneide também já está com a oportunidade de estar fazendo aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Aleluias, glorificado seja o santo nome do Senhor. Por muitas vezes, né, irmãos, nós estamos entristecidos, estamos em meio a um problema que nós não conseguimos ver a solução. Mas Deus ali, Ele está trabalhando. E nesse trabalho que Ele está fazendo, Ele está nos moldando para nos capacitar a passar por essas situações, mas dando glória a Deus, glorificando o santo nome do Senhor. Porque por mais difícil, por mais insuportável que seja a dor, o Senhor, Ele está junto conosco. Ele está nos fortalecendo,
socorrendo, está nos dando apoio para que nós possamos ficar firmes e de pé na sua presença. Nós podemos ser abalados, mas nós não vamos desistir, não vamos ficar desestruturados ao ponto de sair da presença do Senhor, porque é o Senhor Jesus que é a nossa rocha, a nossa fortaleza e nos dá força para continuarmos na sua presença. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós não teremos palavras sobre dízimos e ofertas, mas nós sabemos como cristãos, conhecendo a palavra do Senhor, que quando nós estamos ofertando e dizimando na sua casa, é para que a casa não falte os mantimentos na casa do Senhor. Então nós ofertamos e dizimamos com amor, com gratidão, para que mais portas venham ser abertas, para que vidas venham ser alcançadas, para que possa ser feita a obra social, doando cestas básicas para os irmãos necessitados e também para ajudar os missionários a levar a palavra em outras localidades. E assim, eu e você, nós também fazemos a obra quando estamos dizimando e ofertando na sua casa, por amor e por gratidão. E você que nos assiste também pode ofertar, curtindo, se inscrevendo e também compartilhando essa live para que mais vidas possam ser alcançadas, para que este canal venha a crescer e assim nós possamos fazer mais e mais a obra do Senhor. A nossa irmã diaconisa Sueli, ela já está com a oportunidade de estar orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor e também já vai estar louvando. E o pastor Leandro estará acolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Aleluias. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que fiquem de pé para juntos estarmos orando por os dízimos e ofertas da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus santo, fiel e todo-poderoso, meu Deus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Pai amado. Oh, Pai, já queremos Te agradecer, Senhor, por esse dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, nas nossas vidas, Pai. E aqui eu Te peço, Senhor, que por motivo de gratidão, essa noite, nós venhamos dizimar, Pai amado, e ofertar com alegria na Tua casa, Pai. Oh, Senhor, gratos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, meu Deus. E para que também, Senhor, as portas elas continuem abertas para nós estarmos fazendo a obra do Senhor, meu Deus. Para nós estarmos aqui, Pai amado, unidos, Senhor, reunidos em um só propósito, meu Pai, que é, Senhor, estar aqui falando da Tua palavra, aprendendo cada dia mais, Senhor, da Tua palavra, meu Deus, e levando, Senhor, a palavra para aqueles que ainda, Senhor, oh, meu Pai, não se converteram a Ti, Pai. Continua, Senhor, conosco, Pai, continua, vem ser conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Não estou com a garganta muito legal, peço que os irmãos me ajudem a louvar. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca
Ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Sinta Ele aí onde tu estás. Ele vai, Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Ele vai, Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Ergue agora a tua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Ergue agora a tua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Só vitória. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aqui eu agradeço a minha oportunidade e em nome de Jesus. Aleluia, chegou o momento da palavra oficial. O pastor Leandro ele já está com a oportunidade de estar trazendo a palavra oficial. E o nosso irmão Francival estará orando por ele, pois ele vai ministrar a palavra do Senhor. E aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Essas mãos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido você a ficar de pé essa noite para nós estarmos orando. Aleluia. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, Pai celestial, nos encontramos aqui esta noite, Pai, não apenas para louvar, Pai, não apenas para levantar as nossas mãos, meu Pai, e exaltar o Teu santo nome. Aleluia. Mas também, Pai, para receber a boa parte deste culto, que eu creio, Pai, que é a Tua palavra, Senhor, a palavra que vai ser ministrada essa noite aos nossos corações. Mas desde já, Pai, eu te peço, visita, Pai, aquele que vai anunciar o Evangelho aqui esta noite, o irmão Leandro, Pai, o presbítero, o pastor Leandro, visita ele, meu Pai. Pai, acampa sobre o coração do Teu Filho com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo da verdade. Ele vem transmitir esta palavra com excelência aos nossos corações, meu Deus. Usa o Teu Filho poderosamente esta noite. Tira toda a atrapalhação, Pai, que vier sobre a mente dele, sobre o coração do Teu Filho, e usa ele, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. E da maneira que o Senhor for usando, Senhor, Ele para transmitir esta palavra, vai nos curando, Pai, vai arrancando a aflição do nosso coração, o gemido da nossa alma, a frieza, Pai, que está sobre nossos caminhos. Vai, Pai, nos fazendo cada vez mais apaixonados pela Tua presença, pelo sobrenatural, Senhor. Não fala apenas conosco, fala com aqueles que estão nesta live, Senhor. Aleluia, fala com aqueles que estão na rua, Pai, na calçada. Fala, Pai, leva a Tua palavra, Senhor, e transforma o coração daquele que também está precisando, meu Deus, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero louvar a Deus por a presença dos nossos irmãos que nessa noite estão nos visitando, né? Nosso irmão Lorival, Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão José, tem dois José, o José lá atrás e o José aqui na frente. Deus abençoe nossos irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham através da internet. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nesta noite eu tenho certeza que o Senhor, Ele já ministrou os vossos corações, mas vai complementar falando aos nossos corações através da sua palavra. Deus abençoe todos os irmãos da casa nesta noite. Que o Senhor venha abençoar poderosamente em nome de Jesus. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Vamos estar lendo apenas o versículo de número 8. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6,
verso de número 8, apenas um versículo da palavra de Deus nesta noite, para a nossa meditação, nosso aprendizado nesta noite, em nome de Jesus. Tenho certeza que o Senhor já falou contigo e vai falar também através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma e para a nossa vida. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos segura, é a palavra que nos fortalece em meio à nossa caminhada cristã. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 6, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Versículo 9. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Vamos ler o versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Amém, meus irmãos? Pode se sentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem aos corações dos amados irmãos com o seguinte tema: Deus, o nosso ajudador. Amém, meus irmãos? O tema da mensagem é Deus, o nosso ajudador. É o tema da mensagem nesta noite. Amados irmãos, nós vamos observar na história bíblica, nas escrituras sagradas, que no capítulo de número 19 do primeiro livro dos Reis de Israel, Elias, que foi o antecessor do profeta Eliseu, ele entra em uma caverna, ele está em uma caverna por causa das perseguições de Acabe e por causa das perseguições de Jezabel, porque Israel tinha se distanciado do Senhor, Israel estava adorando os Baalins, Israel estava metido na idolatria. Então nós vamos ver no capítulo de número 19 do primeiro livro de Reis, que o antecessor de Elias, ele está dentro de uma caverna. Só que nós vamos observar que Deus, ele não desampara o seu profeta, Deus, ele não desampara o seu servo, e nós vamos observar que o Senhor, ele vai ao encontro de Elias, ele arranca Elias de dentro daquela caverna, ele restaura o profeta, e ele ordena que escolheu Eliseu para ficar como sucessor do profeta Elias. E nós sabemos que Elias, ele vai encontrar Eliseu no campo. Eliseu, ele era um lavrador. Eliseu era um homem que trabalhava na lavoura. Mas nós vamos observar que Elias, tendo o encontro com o profeta ou com o agricultor Eliseu, nós vamos ver que Deus chama Eliseu, arranca ele do meio da agricultura e faz dele, amado irmão, um grande homem de Deus, um grande profeta, amado irmão, usado naquela geração. Nós vamos observar que o chamado de Eliseu, ele vai começar aqui no capítulo de número 2 do segundo livro dos Reis de Israel. Nós sabemos que antes de Eliseu ser levantado a profeta, ele foi servo, ele serviu ao profeta Elias, ele teve uma preparação para depois assumir o ministério profético sobre Israel. E nós vamos ver que o profeta Elias, preparando Eliseu, no capítulo 2, ele vai falar assim: olha, fala para mim, Eliseu, o que é que você quer de mim? Fala para mim o que é que você quer que eu faça a você, o que é que você vai pedir que eu faça? E Eliseu diz assim: olha, Elias, eu quero que você me dê a porção dobrada do teu espírito, eu quero que você me dê a porção dobrada da unção de Deus que tem sobre a tua vida. Então Elias olha para Eliseu e diz assim: você pediu uma coisa muito difícil,
Você pediu uma coisa muito rara, você pediu uma coisa muito difícil, mas tem um porém, Eliseu. Se você vê, quando eu for tomado de ti, porque, amado irmão, Elias seria arrebatado ao céu, amado irmão, em um redemoinho. Mas Elias vai dizer, Eliseu, se você vê, quando eu for apartado de você e eu ascender aos céus, aquilo que você tem pedido a mim se concretizará. E quando o profeta, ou quando Eliseu está com Elias no capítulo 2, de repente o profeta ou Eliseu, o servo de Elias, ele olha e ele vê carruagem de fogo, e ele diz, olha Elias, eu estou vendo carruagem de fogo. E a palavra do Senhor vai falar, a história vai dizer que aquele carro vem, separa Eliseu de Elias, e a palavra do Senhor vai falar que Elias é elevado ao céu em um redemoinho. Elias não passa pela morte. Elias, amado, ele é levado ao céu vivo em um redemoinho. E aquilo que Eliseu pedido a Elias se concretizou, porque ele viu o momento da separação entre Elias e ele. Então o chamado de Eliseu, o ministério profético, nós vamos observar que começa a partir do capítulo 2. Eliseu, ele sucede Elias. Nós vamos ver que Eliseu, ele sucede Elias aqui no capítulo de número 2 do segundo livro dos reis de Israel. E quando chega no capítulo 3, nós já vamos ver que Eliseu, ele começa, amado irmão, a ser usado por o Senhor. Porque o capítulo de número 3, nós vamos ver que Eliseu, ele salva 3 reis e os seus exércitos. Eliseu já começa, amado irmão, a exercer o seu ministério profético sobre Israel. Nós vamos observar que no capítulo de número 4, Eliseu, através da presença de Deus sobre a sua vida, ele multiplica o azeite de uma viúva que estava com uma grande dívida, a qual os credores queriam levar os seus filhos como escravo. Mas, amado irmão, neste mesmo capítulo de número 4, nós vamos ver que Eliseu também ele tem um encontro com uma mulher chamada Sunamita, a qual era estéril. E nós vamos ver que ele profetiza sobre a vida desta mulher, e ela consegue gerar mesmo o seu marido já sendo velho. E, amado irmão, este filho, com o passar do tempo, ele vem a morrer. Só que o profeta ora sobre este menino, e a palavra do Senhor vai falar que ele ressuscita. Nós vamos observar, amado irmão, ainda no capítulo 4, no versículo número 38, que Eliseu, amado irmão, ele arranca a morte que havia em uma panela. Os filhos do profeta estão tendo uma fome sobre a terra, e eles vão colher ervas e fazer um guisado, mas eles colhem erva venenosa e colocam dentro de uma panela. E de repente eles olham e dizem assim, há veneno na panela. Mas Eliseu, amado irmão, ele purifica o alimento, ele arranca, amado irmão, aquele veneno que se encontra dentro daquela panela. Quando chega no capítulo 5 do segundo livro de Reis, nós vamos ver que Eliseu é usado mais uma vez por Deus. Por quê? Porque ele vai curar, amado irmão, através de uma palavra profética, através de uma direção profética, ele vai curar a lepra de um homem conhecido como Naamã. Ele vai, amado irmão, mandar ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e Naamã mergulha 7 vezes sobre o rio Jordão. E nós vamos observar, amado irmão, que Naamã, ele é curado daquela lepra. Naamã, ele é curado daquela enfermidade. E quando chega aqui no capítulo de número 6, nós vamos observar, amado irmão, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, ele é mais uma vez usado por Deus. Porque uma escola de profeta tinha alguns discípulos, e eles olham e veem que o lugar está apertado. Então eles chegam até Eliseu e dizem assim, Eliseu, o lugar que nós estamos está muito apertado. Olha, nós precisamos ir até o Jordão e cortar madeira, ampliar o lugar. E Eliseu diz assim, vocês podem ir. Mas eles falam assim, ei profeta, vem conosco, nos ajuda nesta obra. E Eliseu, ele vai com esses homens. E quando eles estão cortando madeira, o machado de um se escapa do
do cabo, cai dentro d'água e chega a afundar. E a palavra do Senhor vai falar que Eliseu ali, aquele jovem, aquele homem, mostra onde o machado tinha caído. E o texto sagrado vai falar que Eliseu, ele faz flutuar o ferro. Aquele machado flutua de dentro da água, amado irmão, através do poder extraordinário do Senhor. Então eu fiz, amado irmão, essa introdução para chegar na mensagem a qual eu quero trazer ao coração dos amados irmãos. O tema da mensagem é: Deus é o nosso ajudador. É o tema da mensagem desta noite. E aqui, amado irmão, aonde nós lemos nesta noite, vai falar, amado irmão, de mais uma obra extraordinária. Vai falar de mais um mover de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. Amado irmão, aquele a qual foi sucessor de Elias. Nós vamos ver, amado irmão, no versículo 8, que o rei da Síria agora está fazendo guerra contra Israel. Nós vamos observar que o rei da Síria, ele se levanta para oprimir Israel. Nós vamos observar que o rei da Síria, ele se levanta, amado irmão, para atacar Israel. Então nós já vamos ver aqui, amado irmão, a fúria do rei da Síria, a fúria de uma nação contra Israel. E para os irmãos que não sabem, Israel no Antigo Testamento, ele tinha algumas nações, a qual eram suas inimigas, a qual eram os filisteus, a qual era, amado irmão, os amonitas. Tinha muito povo em volta de Israel. E a Síria era um país, amado irmão, a qual odiava Israel. Era um país, amado irmão, que a todo custo tentava atacar Israel. E nós vamos observar aqui que o rei da Síria, ele faz guerra contra Israel. E ele vai consultar os seus servos e dizer assim: olha, nós vamos armar cilada, nós vamos armar arapuca para destruir o rei de Israel. Nós vamos observar, amado irmão, que ele usa de estratégia. Nós vamos observar que ele arma, amado irmão, cilada para destruir o rei de Israel. Então nós já vamos ver aqui um primeiro problema. Nós já vamos ver aqui, amado irmão, as armadilhas do inimigo. Nós já vamos ver aqui, amado irmão, o rei da Síria, ele armar cilada contra Israel. Ele vai falar assim: olha, em tal lugar estará a minha arapuca, estará o meu exército esperando o exército do rei de Israel passar, para que eu possa atacar e eu possa destruir o rei de Israel e o seu exército. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, a fúria do rei da Síria contra Israel. Nós vamos ver aqui, amado irmão, as armadilhas sendo armadas. Nós vamos ver aqui as arapucas sendo armadas para ver se destruía o rei de Israel. Para ver se destruía o rei de Israel. Ei, amado irmão, e nós vamos ver aqui que nos dias de hoje não é diferente. Nós sabemos, amado irmão, que nós temos um inimigo, e este inimigo, ele é espiritual. E a palavra do Senhor vai falar no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que ele arma astuta cilada. Ele está a todo momento, amado irmão, amando a arapuca. Ele está a todo momento, amado irmão, querendo nos destruir. Ele está, amado irmão, a todo momento querendo nos prender. Ele está, amado irmão, a todo momento querendo nos prender. Ele está a todo momento armando as suas ciladas para ver, amado irmão, se destrói você, se destrói a sua casa, se destrói a sua família, para ver se eu e você caiamos na sua arapuca. Ei, amado irmão, então nós vamos ver aqui a fúria do inimigo. Ei, amado irmão, as arapucas, as armadilhas do inimigo armadas contra Israel. E o inimigo da minha e da tua alma, ele não brinca. 24 horas ele está armando arapuca, 24 horas ele está armando cilada, 24 horas ele está armando estratégia, 24 horas ele está armando
amado irmão, os seus laços para ver se nos prende e nos traga. Nós vamos observar no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que nem o Filho de Deus, amado irmão, foi poupado das armadilhas do diabo. O diabo esperou um momento ao qual Jesus estava passando por grande necessidade, e quando Jesus estava com fome, ele disse assim: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Queria colocar Jesus, dúvida na mente de Jesus, porque no capítulo 3, quando Jesus é batizado por João no Rio Jordão, a voz do Pai brada do céu e diz assim: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Mas o diabo apresenta a pedra e manda Jesus, amado irmão, transformar em pão. Queria que Jesus usasse o seu poder para benefício próprio. Depois manda Jesus pular do pináculo do templo para ver se verdadeiramente o Senhor o protegeria. De repente ele oferece os reinos do mundo com a sua riqueza, se Jesus se prostrasse aos seus pés e adorasse. Mas Jesus, ele vence, amado irmão, o diabo no deserto da Judeia. Amado irmão, Adão e Eva caiu no paraíso, mas Jesus venceu o diabo dentro do deserto. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, o rei da Síria armando cilada, amado irmão, contra Israel. E o inimigo também a todo momento, a todo instante, o inimigo das nossas almas, ele está sempre armando a arapuca, ele está sempre, amado irmão, preparando os seus laços. Amado irmão, mas nós vamos observar aqui, nós vamos ver aqui, amado irmão, nessa história, que em Israel tinha um profeta, e este profeta era o profeta Eliseu. E quando o inimigo estava tramando, e quando o inimigo estava armando, amado irmão, estratégia para destruir o rei de Israel, nós vamos observar aqui o profeta Eliseu, no versículo de número 9, ele vai dizer assim: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda de passar por tal e por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Versículo 10, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem lhe deu, lhe falara, e que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Ou seja, o inimigo estava armando a arapuca, o inimigo estava querendo destruir. Amado irmão, mas Deus, ele quebra as arapucas do inimigo. Amado irmão, Eliseu, ele revela os planos a qual o inimigo tinha para destruir o rei de Israel e para destruir Israel. Eu quero te falar nesta noite que assim como o profeta Eliseu, ele revelou os planos do inimigo, e os planos do inimigo foi frustrado. Eu quero te falar que hoje, amado irmão, é Jesus que lança por terra, é Jesus que frustra os planos do inimigo sobre a minha e sobre a tua vida. Ei, amado irmão, nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é o leão que ruge, só que Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu o diabo na cruz do Calvário. E assim, amado irmão, como através do profeta Eliseu veio o livramento para Israel, as arapucas do inimigo foi frustrado, os planos do inimigo foi frustrado. Eu quero te falar que é Jesus que frustra os planos do diabo sobre a tua vida. Os planos do diabo é te prender, os planos do diabo é te lançar na depressão, os planos do diabo é te prender no pecado, os planos do diabo é arruinar a tua família. Mas nós vamos ver, amado irmão, que Jesus, amado irmão, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: porque
o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. É uma irmã, Jesus que frustra os planos do adversário contra a tua vida. É Jesus que frustra a cilada do diabo contra a tua família. Se você crê nesta noite, glorifique o nome do Senhor. Se você crê nesta noite, adore o nome do Senhor. Ou se você recebe esta palavra nesta noite, glorifica o nome dele. Nós vamos ver que através do profeta Eliseu, as arapucas que o inimigo tinha armado, nós vamos ver que estas arapucas, elas são frustradas. E aí a história vai dizer, nós vamos ver que o rei da Síria não entende e diz assim: rapaz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada porque eu armei essa estratégia, eu falei apenas para os meus soldados. E como é que o rei de Israel sabia das armadilhas? E como é que o rei de Israel sabia das arapucas? E como é que o rei de Israel sabia que o meu exército estaria esperando-os em determinados locais? Olha, ele fez uma reunião e falou assim: quem de vocês é pelo rei de Israel? Quem de vocês está contando para o rei de Israel as minhas estratégias? Quem de vocês está contando para o rei de Israel? Porque eu não estou entendendo. Eu estou querendo destruir, eu estou querendo matar, eu estou querendo arruinar o rei de Israel, mas ele não passa por onde estar as minhas estratégias, os meus soldados escondidos. Então amado irmão, do meio do exército, nós vamos observar que ele diz assim: olha, rei meu senhor, não é ninguém dos nossos que é pelo rei de Israel. Não é soldados daqui não, não é ninguém daqui não. Olha, rei meu senhor, é porque em Israel existe um profeta chamado Eliseu, o homem ungido, o homem que tem intimidade com o Senhor. E quando tu fala as tuas palavras em secreto, na tua câmara de dormir, ele já sabe os teus projetos, porque o Deus de Israel revela a ele, e ele sabe os teus projetos antes mesmo de você executar. Então, amado irmão, nós vamos ver, nós vamos observar que o rei da Síria, ele fica indignado. Ele diz assim: ah, é esse profeta Eliseu que está em Israel, que está frustrando os meus projetos e os meus planos? Então eu sei o que é que eu vou fazer. Eu vou deixar de atacar o rei de Israel. Eu não vou mais focar no rei de Israel. Agora eu vou focar nele. Agora a perseguição agora vai ser contra ele. Eu não quero que vocês foquem mais no rei de Israel. Eu quero que vocês foquem agora no profeta Eliseu. Olha, vocês reúnam alguns homens e vocês vão investigar onde ele está. Vocês vão descobrir aonde este profeta está, para que nós possamos prendê-lo, para que nós possamos pará-lo, para que nós possamos destruí-lo. E nós vamos observar que a história vai dizer que os soldados investigam e diz assim: nós descobrimos aonde ele está, rei. Olha, ele está em uma cidade de Israel chamada Dotã. Ele está em uma casa, ele está com um moço, com um servo. Ele está vulnerável porque ele está sozinho. Então a história vai dizer, amado irmão, que o rei pega o seu grande exército, carros, cavalos, espadas, lanças, vão armado, amado irmão, focando em apenas um homem, em apenas o profeta Eliseu. Então nós vamos ver que o exército da Síria agora muda a sua direção. Não é mais o rei de Israel. Eles não querem mais destruir de antemão o rei de Israel, mas quer focar em Eliseu, porque era dele que estava vindo o livramento, porque era dele,
amado irmão, a qual os planos do inimigo estavam sendo frustrados. Era através do profeta Eliseu que o adversário, o rei da Síria, não destruía o rei de Israel. Então nós vamos ver, amado irmão, no versículo de número 12, nós vamos ver no versículo 12, versículo 13, que vai dizer assim: e disse um dos seus servos, não rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse, vai ver onde está, para que eu envie e mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Versículo 14, então enviou para lá cavalos e carro e um grande exército, e vieram de noite e cercaram a cidade. Presta atenção, amado irmão, o foco agora do rei de Israel é no profeta Eliseu. Por quê? Porque ele era um coluna. Era através dele que Israel não estava desmoronando. Era através de Eliseu que os livramentos estavam vindo. Então nós vamos ver, amado irmão, que o rei da Síria vai focar naquele que é coluna. Amado irmão, e não é diferente nos dias de hoje. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê tanta perseguição sobre as nossas vidas. Nós não entendemos porque muitas das vezes parece que o diabo, ele foca o seu ataque especificamente na nossa pessoa. Ele foca o seu ataque principalmente em mim e você. Hoje não é diferente, amado irmão. Quando você se levanta como coluna para interceder por a tua casa, quando você se levanta como coluna para fazer a obra de Deus, quando você se levanta como coluna para ter um posicionamento diante do Senhor, o inimigo, ele foca em você, porque sabe que através de você que o livramento vem sobre a tua vida, vem sobre a tua casa, vem sobre a tua família. Glória a Deus. Então o inimigo tem um foco, tem um objetivo, é atacar aquele que tem coluna. E se você nesta noite está passando por ataques espirituais, o inimigo tem se levantado sobre a tua vida, é porque você tem sido coluna, é porque você tem sido, amado irmão, a base, é porque você tem se posicionado diante do Senhor. Ei, amado irmão, então nós vamos ver aqui que o grande exército da Síria, eles vão até Dotã e cerca a cidade e cerca a casa aonde o profeta Eliseu estava. Nós vamos ver, amado irmão, que o exército do inimigo foca apenas em um homem, apenas em Eliseu, e cerca ele. E quem sabe nesta noite você está passando grande provação. Você parece que está cercado, você tem olhado para um lado e para o outro e parece que não tem visto saída. Parece que o inimigo concentrou o seu ataque especificamente em você. É porque você tem sido um coluna, é porque você tem buscado a presença de Deus. Ei, amado irmão, então nós vamos ver aqui que o inimigo foca, amado irmão, em Eliseu. E assim muitas das vezes o diabo, ele foca em mim e você. Só que o que me chama a atenção, amado irmão, aqui é que não era apenas o exército inimigo que estava presente ali. Não. E nós vamos observar, amado irmão, nós vamos ver, louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, amado irmão, não era apenas o exército do inimigo que estava ali, o servo do homem de Deus. Quando se levanta de madrugada, ele vai ver o exército inimigo. Só que nós vamos observar, amado irmão, que tinha outro exército ali para proteger Eliseu. Nós vamos ver, amado irmão, que o exército do céu estava ali. Nós vamos ver no versículo 16 que Eliseu, ele vai dizer assim: e disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Nós vamos ver, amado irmão, que
Eliseu ele ora para que os olhos do seu moço se abram diante, amado irmão, daquele conflito, daquela luta. E quando, amado irmão, os olhos do servo de Eliseu é aberto, nós vamos observar que ele vê carro de fogo, que está ali, amado irmão, louvado e exaltado seu nome do Senhor, para defender o profeta Elias, para defender o homem de Deus. Nós vamos ver no versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que estava o monte cheio de cavalos e carros de fogo. Ei, presta atenção, meu irmão. O exército inimigo focou em Eliseu, por quê? Porque ele era coluna. E da mesma forma não é diferente sobre a minha e sobre a tua vida. Nós estamos sujeitos a passarmos por ataques espirituais. Mas, amado irmão, por mais que o exército inimigo estivesse presente ali, nós vamos observar que o exército do céu estava presente ali. Eliseu não estava só, Eliseu não estava sozinho ali. Amado irmão, o exército do céu tinha discípulo ali, estava presente, aonde, amado irmão, o inimigo queria atacar e queria destruir. E eu quero te falar nesta noite, louvado e exaltado o seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele está presente, amado irmão, diante das nossas lutas e das nossas provas que eu e você enfrentamos. Jesus, ele está junto, ele está perto. O exército do céu está do nosso lado quando nós enfrentamos as lutas e as adversidades. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, muitas das vezes nós não conseguimos ver, amado irmão, mas assim como o exército do céu estava presente quando o inimigo focou no seu servo, no profeta Eliseu, eu quero te falar nesta noite: Jesus, amado irmão, está presente quando você passa por um momento de tribulação, quando o inimigo se levanta para querer te entristecer, querer te parar, amado irmão, te aprisionar, querer colocar, amado irmão, você para baixo, querer, amado irmão, te destruir. Eu quero te falar, amado irmão, que Jesus está presente, porque Mateus 28, versículo 20, Jesus vai fazer a seguinte promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amado irmão, Jesus está presente, o exército do céu está presente nos momentos de lutas e de adversidade. A presença do inimigo era real. Grande exército estava em volta da casa de Eliseu, mas também a presença do exército do céu era real. E Eliseu vai dizer: olha, maior ou mais numeroso é o exército que está conosco, mais numeroso o exército que está presente aqui. O inimigo, ele pode parecer ter volume fisicamente, mas o exército do céu é maior, o poderio do céu é maior. E por mais que o inimigo ele afronte, e por mais que o inimigo tente nos abater, nos entristecer, amado irmão, Jesus, ele é maior do que qualquer afronta do adversário. Ele é maior do que o exército inimigo, e ele já venceu este exército na cruz do Calvário. Jesus venceu o diabo na cruz, Jesus venceu os exércitos do inferno sobre a cruz do Calvário. Então eu quero te falar que a presença do inimigo muitas das vezes é real sobre as nossas vidas, né? Ele vem para querer nos intimidar, nos paralisar, nos jogar para baixo, mas a presença de Deus, a presença de Jesus, do exército do céu, amado irmão, é real também sobre a minha e sobre a tua vida. Mas, amados irmãos, nós vamos observar aqui no texto que quando o exército do inimigo ele vai até a casa de Eliseu em Dotã e ele cerca, nós vamos observar que Eliseu ele tinha um servo. Ele tinha um servo. E este servo ele se levanta de madrugada. Ele se acorda de madrugada. E quando ele se acorda de madrugada, ele olha no monte, né? E ele vê o exército do inimigo.
em volta da casa, com espada, com lança, com carro. É um exército muito grande, muito numeroso. E nós vamos observar que ele começa a se desesperar. Ele começa a ficar aflito, ele começa a se entristecer. Ele começa, amado irmão, se apavorar, porque ele olha ali e só consegue ver a presença do inimigo. Ele olha ali e só consegue ver problema. Ele olha ali, amado irmão, e só consegue ver adversidade. Ele olha ali, amado irmão, e só consegue ver a presença do inimigo. Nós vamos ver no versículo 15: o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? O moço do profeta Eliseu, ele só conseguiu enxergar problema. Ele não conseguiu enxergar a presença do exército do céu ali naquele momento de adversidade. Então nós vamos ver aqui, amado irmão, mais um problema. E este problema nós vamos ver que é a cegueira do servo do homem de Deus. Nós vamos ver que ele tinha visão física, mas não conseguia ter uma visão espiritual. Este servo só conseguia enxergar o quê? Só conseguia enxergar problema, mas não conseguia enxergar a presença de Deus diante daquela situação difícil. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Muitas das vezes nós enfrentamos algumas lutas, o inimigo ele nos ataca, nós passamos pelo momento de adversidade, mas naquele momento, amado irmão, a nossa visão espiritual foge e nós só conseguimos enxergar o problema. Nós só conseguimos enxergar a presença do inimigo. Nós começamos, amado irmão, a se entristecer, porque nós olhamos com o nosso olhar físico e não conseguimos enxergar a presença de Deus no momento da tempestade, no momento da luta, da adversidade, no momento, amado irmão, que o inimigo ele tenta nos intimidar. Este mesmo problema é o problema nosso. Em algumas etapas da nossa caminhada cristã, em algumas etapas, amado irmão, da nossa trajetória cristã. Só que nós vamos observar, amado irmão, que o profeta Eliseu, ele diz assim: não, você está olhando com o seu olhar físico. Você não está enxergando o que eu estou enxergando. Você não está vendo o que eu estou vendo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que está conosco é maior. Aquele que está do nosso lado é maior. Aquele que está sobre o monte é maior. Então nós vamos ver que Eliseu, ele ora. Nós vamos ver no versículo 17 que ele ora e diz assim: Senhor, eu te peço, abre o olhar dele, para que ele consiga ver, não com o olhar físico, mas com o olhar espiritual. E quando Eliseu olha, o que é que acontece? Os olhos espirituais do seu servo é aberto e ele consegue ver aquilo que outrora ele não estava vendo. Ele vê o exército celestial ali no monte. Ele vê que o exército celestial desceu ali para, amado irmão, dar livramento a Eliseu, para dar livramento a eles. Então, através da oração de Eliseu, o olhar daquele homem é aberto e ele consegue ver espiritualmente. Ei, amado irmão, e hoje não é diferente. Quem sabe, amado irmão, você nesta noite está enfrentando uma luta, está enfrentando uma prova, está enfrentando uma adversidade. O inimigo se levantou dentro da tua casa, uma porta se fechou, a enfermidade bateu sobre a tua porta e você tem olhado, amado irmão, para a situação e tem se desesperado. Mas eu quero te falar nesta noite, da mesma forma em que o profeta Eliseu orou e a visão do seu servo foi aberta, eu quero te falar que nesta noite é Jesus, é Cristo, é o Senhor Jesus que pode ampliar a nossa visão espiritual, para que eu e você possamos enxergar além dos problemas, para que eu e você possamos enxergar o tamanho do nosso Deus diante das lutas e das provas que eu e você enfrentamos. Ei, meu irmão, enquanto este homem não tinha visão espiritual, ele só enxergava problema, só enxergava luta, só enxergava adversidade. Mas quando Eliseu ora,
A visão deste homem é aberto e ele consegue ver a grandeza de Deus. Ele consegue ver o exército celestial. Ele consegue ver a presença de Deus, mesmo diante de um cenário caótico, mesmo diante de um cenário difícil. E nesta noite eu profetizo sobre a tua vida que a partir desta ministração desta noite, o Senhor está ampliando a tua visão para você enxergar Ele quando enfrenta as lutas, os problemas e as adversidades. Amado irmão, da tua trajetória cristã, nós vamos observar, amado irmão, que nós vamos ver, amado irmão, que certa feita, dois discípulos de Jesus, no caminho de Emaús, por causa do problema que eles estavam enfrentando, que era que Jesus tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, e eles achavam que Jesus não tinha ressuscitado. Jesus acompanha aqueles homens, começa a conversar com eles, só que esses homens não conseguem enxergar Jesus. Eles não conseguem ver Jesus por causa da dor, por causa da luta a qual eles estavam enfrentando. A incredulidade domina os seus corações e as suas vidas. E eu quero te falar nesta noite, Jesus, Ele vai com aqueles homens, tem paciência, entra dentro da sua casa, e no partir do pão os olhos deles são abertos e eles conseguem enxergar Jesus como verdadeiramente Jesus é. Amado irmão, eu sei que a luta pode estar sendo muito grande, eu sei que o inimigo pode estar tentando te atacar, eu sei que a adversidade é grande, mas eu quero te falar nesta noite, a presença de Deus é maior sobre a minha e sobre a tua vida. Maior é aquele que está conosco, maior é aquele que nos chamou, maior é aquele, amado irmão, que está presente no período da luta e da adversidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, nós vamos observar que a casa está cercada, o inimigo está ali, mas o exército do céu também está. E aí nós vamos ver, a história vai dizer que o exército da Síria resolve atacar o profeta. O exército ali resolve atacar Eliseu. E quando o exército resolve atacar, nós vamos observar que Eliseu, ele faz mais uma oração e diz assim: Senhor, eu te peço, cega esses homens para que eles não me enxerguem, cega esses homens para que eles não me reconheçam. E quando Eliseu, ele faz esta oração, a palavra do Senhor vai falar que o exército inimigo até ataca, amado irmão, mas o exército celestial cega eles para que eles não reconheçam o profeta Eliseu. E quando ele chega até Eliseu, e Eliseu diz assim: quem é que vocês estão procurando? E ele diz assim: é o profeta Eliseu. E Eliseu diz assim: o homem não é esse, o lugar também não é esse, vem comigo que eu vou te mostrar onde eles estão. E aí Eliseu, creio eu que ele vai na frente andando, e o exército da Síria atrás dele, sem reconhecer o profeta, sem saber que era ele. E Eliseu vai andando com aqueles homens, vai andando, e quem sabe Eliseu vai conversando, e ele sem reconhecer, Eliseu sem reconhecer o seu servo, o seu moço. Aí quando chega, amado irmão, dentro de Samaria, que Samaria, amado irmão, era a capital do reino do norte, aonde o rei de Israel habitava, tinha o seu trono, tinha o seu palácio, tinha o seu exército. Quando ele chega dentro de Samaria, Eliseu faz mais uma oração: Senhor, eu te peço agora, abre os olhos dele para que eles vejam. E sabe o que acontece? Quando os olhos do exército e da Síria é aberto, eles conseguem enxergar e reconhecer Eliseu. Eles veem que eles estão no acampamento de Israel. E outrora eles estavam o quê? Querendo destruir Israel. O rei da Síria estava querendo aniquilar Israel, matar o rei de Israel, e agora eles estão vulneráveis dentro, amado irmão, do acampamento de Israel.
E agora? O que fazer? E agora o que acontecerá? Então nós vamos observar no versículo de número 21. Nós vamos ver, amado irmão, que o rei de Israel diz assim: e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Ei, o rei de Israel olha e fala assim: Eliseu, agora é a oportunidade de nós matar eles. Agora é a oportunidade de nós aniquilar eles. Eles estavam querendo nos matar, armaram arapuca, cilada para querer nos destruir. Agora é a vez de nós se vingarmos deles. Então nós vamos ver o sentimento de vingança no coração do rei de Israel. E será se muitas das vezes, amado irmão, este não é o mesmo sentimento que está em nossos corações diante de alguns problemas e diante de alguns ferimentos que nós passamos, né? Será se nós, diante de uma situação dessa, não tomaríamos a mesma posição, a mesma atitude do rei de Israel? Um sentimento de vingança, um sentimento, amado irmão, de querer se vingar, de querer pagar o mal com o mal, de querer, amado irmão, aproveitar a oportunidade para fazer da mesma forma, amado irmão, que eles estavam fazendo. Será se muitas das vezes essa não era a nossa atitude? Será que muitas das vezes sentimento de vingança não está sobre o nosso coração? Só que, amados irmãos, nós vamos observar que Eliseu vai dizer assim, olha, versículo 22: vocês não vão ferir eles, vocês não vão matar eles, vocês não vão fazer nada de mal com eles. Mas disse Eliseu: não ferirás. Ferirás tu que tomaste prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Aí Eliseu vai falar: põe-lhe pão diante deles e água, para que comam e bebam e vão em paz ao seu Senhor. Ei, amado irmão, Eliseu aqui, ele tinha oportunidade de vingança. Eliseu aqui tinha oportunidade, amado irmão, de aniquilar o exército do rei da Síria. Mas nós vamos ver aqui que Eliseu diz assim: nós não vamos se vingar, nós não vamos pagar mal com mal, nós não vamos matar estes soldados, nós vamos dar um banquete para eles, nós vamos alimentar eles e nós vamos despedi-los em paz para o seu Senhor. Ei, amado irmão, então nós vemos aqui, amado irmão, Eliseu juntamente com Israel perdoando o inimigo. Nós vamos ver aqui, amado irmão, o Eliseu juntamente com o Israel perdoar aqueles que havia lhe ferido, perdoando aqueles, amado irmão, que estava perseguindo, perdoando aquele, amado irmão, que tinha armado cilada. Ei, amado irmão, e da mesma forma que Eliseu, ele perdoou aqueles que tinham feridos. O Senhor nesta noite, ele fala para mim e para você: é Jesus que nos capacita a perdoar aquele que nos feriu. Nesta noite o Senhor está dizendo assim: perdoa. Nesta noite o Senhor está dizendo assim: não se vinga. Nesta noite o Senhor está dizendo assim: eu te estendi misericórdia e você precisa também ter misericórdia. Então nós vamos observar que Eliseu, juntamente com Israel, tinha a oportunidade de se vingar dos seus inimigos. Mas eles não se vingaram, eles não mataram. E muitas das vezes, irmãos, por causa de sofrimentos que enfrentamos, por causa de pessoas que nos ferem, o sentimento de vingança se acumula sobre os nossos corações e nós queremos pagar o mal com o mal. Mas, amados irmãos, o Senhor nesta noite está dizendo assim:
o caminho da minha obra, o caminho do meu trabalhar, a forma que eu trabalho não é dessa forma. O Senhor nesta noite está dizendo assim como Eliseu, assim como Israel perdoaram aqueles soldados que queriam o seu mal, queriam ver o seu fim, nesta noite o Senhor está ministrando ao teu coração dizendo: ei, você quer que eu trabalhe sobre a tua vida? Você quer que eu trabalhe sobre a tua casa? Você quer que eu trabalhe no meio da tua família? Aprenda a perdoar. Aprenda, amado irmão, a não pagar o mal com o mal. Aprenda, amado irmão, a ter misericórdia. Aprenda, amado irmão, nesta noite a estender perdão. Sejamos como Estevão, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Estevão, ele era um diácono da igreja primitiva. Ele prega um sermão expondo a verdade, falando que foi Israel que crucificou Jesus, resistia ao Espírito Santo, e por causa desse sermão, Estevão, ele é preso, levado para fora de Jerusalém, e ele é apedrejado até a morte. Mas quando ele está sendo apedrejado, a palavra do Senhor vai falar que ele ergue os olhos aos céus e perdoa aqueles que estão lhe apedrejando, e diz assim: Senhor, não lhes impute este mal. Ou seja, o Senhor perdoa eles, o Senhor tem misericórdia deles. Mesmo eu sendo apedrejado, eu clamo pelo teu perdão sobre a vida destes homens. Então nesta noite, amado irmão, Jesus, ele é aquele que nos capacita a perdoar. Assim, amado irmão, como Eliseu, ele perdoou esses que estavam querendo, amado irmão, a ruína de Israel, querendo prender o profeta. Amado irmão, nós temos também que aprender a perdoar, e quem capacita nós a perdoarmos é Jesus, porque quando ele estava na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Então, amado irmão, nesta noite eu quero te falar que Deus, o Senhor, ele é o meu e o teu ajudador. Deus, ele é o nosso ajudador. Deus, ele é aquele que nos ajuda. Nos ajuda quando? Nos ajuda quando o inimigo arma as suas ciladas para querer nos destruir. É a presença de Deus que quebra as ciladas do inimigo. Deus é o nosso ajudador. Quando o inimigo foca o seu ataque sobre a minha e sobre a tua pessoa, amado irmão, a presença do exército do céu está sobre as nossas vidas, para nos ajudar e para nos defender. O Senhor Deus, ele é o nosso ajudador. Quando diante dos problemas e das lutas, nós só conseguimos ver os problemas, não conseguimos ver o Senhor. É ele que abre a nossa visão espiritual para enxergarmos a sua proteção e a sua presença. Ei, o Senhor é o nosso ajudador. Quando diante, amado irmão, de alguém que nos fere, o sentimento de vingança vem sobre o nosso coração, a raiva, a ira, o ódio vem sobre a nossa vida. Mas Jesus, ele nos capacita a perdoar, a estender o perdão. Ele nos capacita a perdoar, assim como eu e você fomos perdoados. Então nós vamos observar, para nós finalizarmos o sermão, versículo 23 encerra e diz assim: e apresentou um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor, e não entraram mais tropa dos sírios sobre Israel. Então nós vamos ver aqui que Elias alimenta esses homens, eles vão, e durante muito tempo não entra exército do inimigo no território de Israel. Muitas das vezes, amado irmão, o perdão, ele é a chave, amado irmão, que quebra barreiras, que restaura relacionamentos, restaura vidas e restaura famílias. Então eu quero te falar que da mesma forma que o Senhor, ele foi ajudador de Eliseu de Israel, é o Senhor que nos ajuda em toda a nossa trajetória cristã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloca de pé nesta noite, vamos fazer uma oração.
Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, meu Senhor, nós já louvamos, nós já pregamos, nós já, ó Pai querido, fizemos a Tua vontade, o Teu querer. E nesta noite eu quero apresentar a Tua igreja diante de Ti. Eu quero apresentar, Senhor, o Teu servo, a Tua serva diante de Ti, Senhor, nesta noite. E quero Te pedir em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor, a vida do Teu servo, toma, Senhor, a vida da Tua serva. Toma, Senhor, a vida do Teu filho, toma, Senhor, a vida, Senhor, da Tua filha. Toma, Senhor, esta casa, esta família, em nome de Jesus. E que toda rapuca, Senhor, do adversário, inimigo, contra a vida dele, contra a vida dela, contra a casa dele, contra a casa dela, nesta noite o Senhor venha frustrando, quebrando, ó Pai. Ah, Senhor, todo o foco do inimigo, a presença do inimigo, Senhor, ataque do inimigo, concentração do inimigo sobre a vida desta mulher, que o Senhor venha repreender, mas que o Senhor também, ó Pai querido, venha mostrar a Tua presença diante da luta do Teu filho e da Tua filha nesta noite. Ah, Senhor, do Teu filho e a Tua filha não tem enxergado a Tua presença, e nesta noite o Teu filho amado Jesus Cristo venha abrir a sua visão, para que ele e ela venham ver, Senhor, entender a Tua presença nesta noite. Ah, todo sentimento de vingança, toda raiva, toda ira, ah, Senhor, nesta noite arranca de sobre este coração, de sobre, ó Pai querido, esta vida, toda contenda, Senhor, dentro desta casa, no meio, Senhor, desta família, na vida daqueles, Senhor, que nos acompanha através da internet. Aqui nesta noite o Senhor venha tomar, meu Deus, estas vidas em Tuas mãos, Senhor, e que o Senhor, meu Pai, venha trabalhar, Senhor, que nesta noite a Tua presença venha envolvê-lo, ó Pai, venha envolvê-la, venha tocá-lo, venha tocá-la, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, Senhor. Se entrou alguém nesta noite angustiando, alguém triste, ó Pai, pensando em desistir, em parar, se entrou, ó Pai querido, alguém nesta noite precisando de uma libertação, da cura, nesta noite vem libertando, vem curando. Se tem nesta noite alguém precisando de salvação, vai salvando nesta noite, vai, Senhor, trabalhando sobre esta vinda, sobre esta família, sobre esta casa. É quembre andai a xéria, elemanduque vara xéria, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Toma, Senhor, a Tua igreja, toma, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, elemando remindai a xéria, que via supre andai a chúria. Espírito Santo da verdade, nesta noite vem envolvendo esta vida, vem envolvendo o Espírito Santo, vai tocando o Espírito Santo nos órgãos, vai tocando o Espírito Santo no sangue e vai curando nesta noite, vai arrancando as doenças nesta noite. Eu creio, meu Deus, no Teu agir, no Teu trabalhar, eu creio na Tua presença nesta noite, dentro desta casa, meu Senhor. Oh, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Ei, me comandai a sé, eni anjo que mando remando imaché, eleva subi como um grandai axé, e me carachou bandaiarazu pita, e me no calagé me nascé.
Epiacalabandaço, Emauaxé, Enevauacalaço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo da verdade nesta noite, envolve todas estas vidas, toca do alto da cabeça a planta dos pés, derrama do teu avivamento, do teu despertamento nesta noite. Eu entrego esta casa, esta em tuas mãos nesta noite, ó Pai. Entra com providência lá, entra com transformação lá, entra com mudança lá, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, oh glória, eita glória, aleluia. Arabanzo rebalacé, ebriando que me afácio, elemancho remando que nasceu, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, sobre estas vidas, sobre aquele que nos ouve na internet de casa, todo mundo repreendo, e em nome de Jesus, todo mundo diga, ó, sai em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que crê diz. Os irmãos podem se sentar nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, nesta noite tem alguém em nosso meio que nos acompanha através da internet, ou está em sua casa, ou está aqui na congregação e não confessou ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou está afastado da presença de Deus e queira fazer uma nova aliança com o Senhor. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Tem alguém para Jesus nessa noite que queira se entregar a Jesus, que queira ser crente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se tiver, essa é a oportunidade de Deus para a tua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Amém, irmãos? Amados irmãos, hoje nós vamos estar apresentando essas duas crianças abençoadas, né? As filhas da nossa irmã Fabiane, né? Como é o nome delas, irmã? Antônia e Kelly, né? Vamos estar apresentando diante do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, porque elas não foram apresentadas, né? Nós vamos fazer uma oração. Venham para cá, nenenzinhas, venham ficar aqui perto de vocês. Não tem medo de eu não, vem. Você pode vir, irmã, também, viu? Pode vir, viu? Venham para cá, vira para a igreja, viu? Fica de frente para a igreja, viu? Assim, ó, para lá, para frente da igreja. Vem, varoinha, também, para nós orar, fazer uma oração. Me dê a mãozinha, em nome de Jesus. Dê a mãozinha, né, irmãos? Antônia e Kelly, né? Vamos estar apresentando diante do Senhor, né, meus irmãos? Por enquanto a irmã segura só um pouquinho elas aqui, só para mim fazer aqui uma leitura do texto bíblico, para falar que o porquê, segundo a Bíblia, não se pode batizar criança, irmãos. Por quê? Porque eu vou explicar para os irmãos agorinha. Mateus capítulo 19, versículo 13. Mateus 19, versículo de número 13. Mateus capítulo 19, versículo 13 está escrito: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Eu quero ler mais um texto para os irmãos, que é Marcos capítulo 16, versículo de número 15, rapidamente. Marcos 16, versículo 15, está escrito assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmãos, nós vemos o primeiro texto de Mateus capítulo 19, versículo 13. Jesus, ele recebendo as crianças, quando as crianças vão até ele, então ele ora pelas crianças. Aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, está o requisito para o batismo.
O batismo é para aquele que ouve o Evangelho e crê no Evangelho. E vamos supor, se você pregar para uma criança, não tem como uma criança saber nem quem é Jesus direito. A criança não vai entender o Evangelho. Então o batismo é para quem escuta o Evangelho, crê no Evangelho, se arrepende dos seus pecados e crê unicamente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma criança, quando ela nasce, ela já nasce com pecado, só que ela não cometeu o pecado ainda. Então se uma criança chegar a morrer, ela vai direto para o céu, para a glória. Por quê? Porque ela não praticou o pecado. Agora quando cresce e tem o discernimento do certo e do errado, aí sim, irmão, a criança é quem vai se decidir se ela quer se batizar nas águas ou não. Nós vamos observar, só para nós cumprimentar, para não ficar só nas minhas palavras, Mateus 3:17. Mateus 3, versículo 17, diz assim, ó. Mateus 3, versículo 3, vamos ler a partir do versículo 3, ó. Então veio Jesus para a Galileia. Veio Jesus da Galileia. Veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, convém cumprir toda a justiça. Então lhe permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriu o céu, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e eis que uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus aqui é batizado com quantos anos de idade? Jesus tinha 30 anos de idade. Ele começa o seu ministério com 30 anos de idade, então ele é batizado com 30 anos de idade. Então não tem base bíblica para se batizar uma criança. Por quê? Uma criança não pode crer, e uma criança não pode se arrepender dos pecados, e também não pode entender o Evangelho, né? Então a pessoa apresenta a criança, e ela vai sendo criada na presença de Deus. E aí quando ela ficar de maior, ela vai escolher, né, irmão, a forma que ela quer ser batizada, se vai aceitar ou não, em nome de Jesus, se vai se arrepender dos seus pecados ou não. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos estar orando por essas crianças, em nome de Jesus. Antônia e Kelly, oh glória, vamos estar orando por nossa irmã Antônia e Kelly nessa noite, em nome de Jesus, apresentando essas crianças diante do Senhor. Fique de pé, meu irmão, fique de pé, minha irmã, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essas crianças, apresentar também essa mãe, que ela é a sacerdotisa dessas crianças, né? É ela que vai ensinar essas crianças no caminho que devem andar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós nesta noite queremos se colocar em Tua presença, queremos apresentar a Antônia e a Kelly, Senhor, estas crianças, ó Pai querido, ó Pai amado, a qual o Senhor, a Tua filha, Senhor, a irmã Fabiana, a sua mãe, ó Pai, está, meu Deus querido, nesta noite, ó Pai, Senhor, fazendo, ó Pai querido, esta aliança, fazendo, Senhor, este compromisso de não só estar apresentando elas aqui nesse momento, mas também ensinando elas, Senhor, no Teu caminho. Senhor, toma estas crianças, meu Deus, em Tua presença, ó Pai. Guarda, Senhor, estas crianças, livra, ó Pai, que a Tua proteção e a Tua mão, Senhor, vem estar sobre a vida destas crianças, ó Pai. Guarda, meu Deus querido, livra, Senhor, que todo projeto adversário, toda maldição lançada sobre a vida destas crianças, venha ser quebrada e repreendida, em nome do Senhor e Salvador, neste momento. Que o Senhor, ó Pai, venha estender a Tua mão de proteção, de segurança, que o Senhor venha tomar, ó Pai querido, a sua mãe, irmã Fabiana, capacita ela, ó Pai, dá sabedoria a ela, Senhor, para instruir estas crianças em Tua presença, para andar, ó Pai querido, conforme os preceitos da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós abençoamos estas crianças, nós entregamos em Tua presença, em nome de Jesus. E aquele que crê diz: glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Estão apresentadas diante do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus nesta noite. Oh, glória! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, meus amados irmãos,
Que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, a sua casa e a sua família. Se coloque de pé nesta noite para nós darmos a bênção apostólica. Não, fica sentado. Fica sentado. Passar rapidamente a programação da semana. Hoje estamos finalizando esse culto abençoado. Amanhã nós estaremos em Farias Brito com o culto abençoado a partir das 7 horas da noite. Na sexta-feira nós estaremos na Vila Barreiro a partir das 7 horas da noite. No sábado era para nós fazermos um evangelismo, irmão. Só que vai ter um desfile, não é? E aí nós ia fazer à noite, porque bem cedo, no final de semana, o povo gosta de descansar. Então, a maioria das casas que a pessoa passa na parte da manhã estão fechadas. E é ruim a pessoa ser incomodada bem cedo. E à noite, nós estávamos vendo em Farias Brito, é um horário muito bom que o pessoal estão tudo do lado de fora, né, irmão? E aí, com certeza vai ter essa passeata, mas aí nós colocamos por outro sábado. Amém? O evangelismo no Tamburi, porque nós evangelizamos para alcançar as pessoas. Se nós for evangelizar e não tiver gente, não, mas evangelizar o quê? Esse pé de árvore, irmão, né? Mas nós deixamos para o outro sábado, nós vamos evangelizar. Aí quando for nesse mês que vai vir, nós vamos evangelizar aqui. Ou então nesse mês ainda, dependendo do culto que for acontecer com os irmãos da Batista. Porque a irmã ainda não me deu a resposta certa do sábado que nós vamos fazer esse culto. Mas quando ela der a resposta certa, eu já converso com ela para nós fazer esse evangelismo. E vai ser bênção para a glória do Senhor Jesus. No domingo nós temos culto de ceia em Farias Brito. Temos culto da família aqui na congregação do Quem com K. Na segunda-feira nós temos ciclo de oração com as irmãs. Na terça-feira nós temos culto no sítio Tamburi. E também ciclo de oração com as irmãs em Farias Brito. Ensaio com as irmãs em Farias Brito. E na quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui mais uma vez com o culto abençoado a partir das 7 horas da noite. E é o culto de ceia. Nós vamos dar o culto de ceia domingo em Farias Brito. E na quarta-feira nós daremos o culto de ceia aqui na congregação do Quem com K, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora se coloque de pé em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez a presença do nosso irmão Lorival, né? Nosso irmão Lorival sempre está conosco. E é um prazer imenso receber você aqui na casa do Senhor, viu, irmão Lorival? Em nome de Jesus. E também nosso irmão José. Esse José aqui, né, José? Deus abençoe. Estava uns dias sem vir, mas agora está pegando firme, né, irmão José? Em nome de Jesus. E também nosso irmão José lá atrás, meu primo, Deus abençoe, em nome de Jesus. E todos os irmãos da casa, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Coloca a mãozinha na posição de receber, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo venha estar sobre a vida da amada igreja hoje para tudo sempre. Aquele que crê diz: se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, operando Deus somos. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham pela internet. Nossa irmã Claudiana Silva, Deus abençoe, né? Nosso irmão Francisco Barbosa, os demais irmãos que nos acompanharam pela internet. Deus abençoe a todos.